salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, pra que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar você neste momento para refletirmos um pouco sobre um assunto de grande importância para todos nós, para toda a humanidade, que diz respeito à eternidade. Onde você passará a eternidade? Nós estaremos usando o texto de Lucas, no capítulo 16, e os versos 22 e 23, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. A morte é uma realidade incontestável para todos nós, independente de qualquer credo religioso ou qualquer conceito filosófico. O fato é que um dia o homem voltará ao pó, conforme nos relata Gênesis, no capítulo 3 e o verso 19. No capítulo 3 de Gênesis também vemos a causa desta morte, o motivo que ocasionou toda esta desgraça. Desde a queda no Jardim do Éden, o homem ele foi sentenciado ao juízo por causa de sua desobediência contra Deus. Daquele momento em diante, a humanidade estaria debaixo do pecado, tendo como destino a condenação eterna. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso de número 22, ele nos diz o seguinte: assim como todos morreram em Adão. Isso significa dizer que toda a humanidade estaria debaixo do mesmo juízo. Todos herdariam a mesma sentença de morte. Mas o que é eternidade? O pastor Hernandes Dias Lopes, em um de seus sermões sobre a eternidade, conta a seguinte ilustração. Um menino perguntou ao seu pai, brincando na praia: Pai, o que é eternidade? Ele respondeu, o pai: quando você terminar de esvaziar o oceano com o seu balde, terá passado um pouco da eternidade. É claro que esta ilustração é apenas um simples recurso para que se tenha uma ideia da eternidade. Mas o que a Bíblia diz sobre a eternidade? A Bíblia ela nos revela duas situações quanto ao destino da alma do homem. Isso é muito importante. A primeira situação diz respeito a uma eternidade com Deus. Vemos isso, por exemplo, em João, no capítulo 10 e o verso 28, quando o Senhor ele diz assim: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, todos aqueles que o confessaram ou confessarem estarão com ele para sempre. Estarão livres de toda angústia, de toda dor, como nos diz o texto, que todas as lágrimas cessarão. Então, uma eternidade com Deus é uma vida, de fato, em plena harmonia, em perfeição, longe de todo sofrimento, livre de toda morte, toda dor e tristeza. Mas existe também uma outra situação, que é uma eternidade sem Deus. Em Mateus, no capítulo 25 e o verso de número 41, nós vemos a seguinte expressão: Então
ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta é também uma realidade em que todos aqueles que não andaram segundo a vontade de Deus, dando crédito aos seus preceitos escritos em sua palavra, todos aqueles que negligenciaram a sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, estes estarão sujeitos ao juízo eterno, ou seja, a uma vida de separação eterna, uma vida longe eternamente da presença de Deus. Mas a pergunta é: onde você passará a eternidade? Tanto o céu como o inferno são duas realidades opostas. Nós sabemos disso, o texto nos diz isso, a Bíblia nos diz isso claramente. Quer você acredite ou não, quer você aceite ou não. É bom considerar que uma vida eterna sem Cristo é igual a uma vida eterna sem Ele. Logo, é uma vida eterna de tormento. O famoso texto de João, no capítulo 3 e o verso 16, conhecido como o texto de ouro da Bíblia, nós vemos uma retratação perfeita daquilo o que Deus fez pela humanidade, a sua graça regeneradora. O texto nos diz, possivelmente você deve lembrar, em que essa expressão é tão popular, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Infelizmente, a igreja moderna ela tem omitido essa palavra, tormento, para não causar mal-estar nos seus membros e nos seus congregados. Porém, muitos reconhecerão a veracidade da palavra de Deus quando for demasiadamente tarde naquele grande dia. Concluindo, eu gostaria de ler ainda um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 19 e 20, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, que Deus nos ajude, que Deus possa lhe conscientizar. Se você ainda não assumiu um compromisso com o Evangelho, se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu Senhor e Salvador, que você possa fazê-lo enquanto é tempo. E que Deus te abençoe ricamente.